Graça e a paz de Jesus. Louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar com vocês que me acompanham, estão acompanhando os vídeos, e dessa feita eu vou falar sobre o evangelho no mundo acadêmico, né, que entra a parte da faculdade, e o evangelho no mundo político, né? É até engraçado, né? Porque falar do mundo político em tanto descrédito, que nós estamos num mundo tão desacreditado, a política é algo tão bizarro, é algo tão que nos dá repúdio, que nos dá ânsia de vômito, com toda essa podridão propriamente dita, né? E infelizmente nós temos até cristãos aí no mundo político, e esses cristãos deviam fazer a diferença. Infelizmente hoje até mesmo os cristãos são muito mais do mesmo. Eu disse até há pouco tempo pregando numa terça-feira na igreja que a nossa luta hoje política, por exemplo, é uma luta somente contra os homossexuais, contra esse grupo, porque a nossa busca é para tentar impedir que eles casem ou que façam o que quiserem da vida. E é tanta coisa para a gente lutar. A política é importante para que nós construamos uma sociedade mais igualitária, mas infelizmente hoje, com esse descrédito todo da política, eu tenho muito medo, tenho muito receio de um cristão entrando na política. Mas nós precisamos ver aqui a questão de primeiro, antes de falarmos sobre o evangelho no mundo acadêmico, nós precisamos ver que o mundo acadêmico é um mundo importante, é um mundo que é muito relevante, né? Que é de onde vão sair as pessoas mais conceituadas e mais influentes. Mas ao mesmo tempo, o mundo acadêmico, ele para um cristão, ele é um mundo muito perigoso. O cristão, ele tem que estar alicerçado nas escrituras, porque se o cristão ele não tiver alicerçado nas escrituras e ele entrar para o mundo acadêmico sem ter um compromisso maior com Deus, ele pode se afastar por N motivos. O cristão pode se afastar. E aqui eu poderia enumerar, por exemplo, né, dele entrar despreparado, dele entrar sem fundamento teológico, sem fundamento, o fundamento cristão básico da família. Existe um perigo muito grande, porque, por exemplo, dentro das faculdades, ele vai encontrar muitos professores, e a maioria desses professores das universidades são ateus, ou alguns que não são ateus são espíritas, ou alguns que não são espíritas, mas têm uma religião totalmente diferente do cristianismo, e vão tentar influenciar o cristão que chega lá na faculdade para desviar ele do caminho, e muitos vão se desviar. A verdade é essa. A verdade é que muitos cristãos eles vão entrar muitos cristãos dentro da faculdade e vão sair ateu, ou vão sair mais não professando mais a fé, porque vão se deixar levar por isso. Porque se você for ver nas faculdades, o que predomina lá, Deus ele tem que ficar de um lado. O que predomina é a ciência, é a coisa exata, é o que o estudo explica sobre aquilo, e não Deus. E isso vai chocar muitas vezes a fé do cristão. Vai chocar muitas vezes. E também, além de tudo isso, você vai ter que ver que quando você tentar se impor diante de uma situação dessa, você tentar se impor para não negar Deus, muitas vezes você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido por colega de sala de aula, você vai ser perseguido pelo professor, que ele vai fazer de tudo para lhe afastar. E nós sabemos que, infelizmente, muitos, não são poucos, são muitos que se deixam ser envolvidos por essa situação e se afastam do evangelho. Um perigo que nós vemos muito nas universidades é que, quando o jovem, por exemplo, ele está entrando na universidade, quando ele está entrando naquele momento de passar de uma fase para outra, né? Ele tá passando, já passou pela fase da adolescência, ou muitas vezes no finalzinho da adolescência, quando entram ali, se concluindo o estudo, 17, 18 anos, tá entrando ali no vigor da sua juventude. E o cristão ele vive de uma forma diferente das pessoas que vivem no mundo. E quando ele chegar lá, ele vai encontrar uma liberdade muito abrangente no campus. Ele vai encontrar muitas festas, ele vai encontrar
ali naquele campus, ele vai conviver com pessoas que pensam diferente, e além de pensar diferente, vai conviver com muitas festas, com droga, tudo livre. Ele vai viver essa parte mais sexual dele. Ele vai ver que lá os jovens de lá não dão valor a ser conservador, a sexo só, a ter uma coabitação com uma pessoa do sexo oposto só depois do casamento. Mas eles vão ver lá que lá é tudo liberal, lá pode tudo. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para os jovens que entram nesse mundo acadêmico. Agora, nós não podemos nos deixar levar por isso, porque você vai ver que o mundo acadêmico também ele é muito importante, porque é do mundo acadêmico que nós vamos sair as pessoas mais influentes da sociedade, os pensadores da sociedade, né? As pessoas mais influentes no seu ramo vai sair do mundo acadêmico. Legisladores, governadores, as pessoas que formam a opinião, né, os educadores mesmo, eles vão sair do mundo acadêmico. Então o mundo acadêmico ele não é um mundo para você ter medo. Você não precisa ter medo do mundo acadêmico. O mundo acadêmico é um mundo importante e nós devemos fazer parte dele. Agora, o outro grupo, né, o evangelho no mundo acadêmico, no caso esse, os benefícios, os malefícios que existem lá, eu já falei. Mas também você tem que ver que o outro grupo, que seria o grupo político, que qual eu falei no início, que tá tão desacreditado, tá sendo visto de uma forma tão repudiosa pela sociedade, e muitos cristãos também entram nessa área, e é louvável, apesar que eu tenho muita dificuldade pelo que a gente vê aí na política. Tenho muita dificuldade em compreender um cristão nesse meio da política ali, né? Até ouvindo o Tiririca dizer, né? Perguntando o que ele fazia lá, e ele disse: trabalha muito, faz pouco, porque para provar algo depende de muita coisa, depende de muita gente. Então é um mundo muito perigoso, sabe? Assim, os evangélicos hoje dizem que nós temos que entrar para a política para a gente defender os nossos ideais, mas muitas vezes defender os nossos ideais não precisa você tá lá dentro da política, e muitas vezes a gente até quer impedir com que o evangelho se cumpra, e nós vamos ter que ser perseguidos. Na época antes de Constantino aderir ao cristianismo como religião do Império Romano, os cristãos eram perseguidos, a igreja mais crescia, e o evangelho, Mateus capítulo 24, 25, ali vai ter que se cumprir. Nós vamos ser perseguidos, vai haver, o mundo vai cada dia mais de mal a pior, e isso é claro nas escrituras, né? Então, assim, no mundo político, o perigo do mundo político é que o mundo político ele é um mundo muito corrupto. E eu fico até pensando, muitas vezes até pessoas entram lá para o mundo político e tem boa vontade no mundo político, mas no meio do caminho se corrompe. Por que se corrompe? Porque é muito assediado, é um dinheiro passando por ali muito fácil. E até vai ter um texto que vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você vai ver que nesse meio caminho aí, as coisas muito fáceis, vai gerar uma cobiça ali, uma cobiça. E isso, se você não vigiar, você vai acontecer, por exemplo, com um jovem rico, que o apego ali, o dinheiro era tão grande que ele deixou a oportunidade da salvação passar diante dele por amor ao dinheiro. E no caso, um cristão entrando para a política é o inverso, né? Ele pode se corromper, e aí ao invés dele, ele já tinha a oportunidade de salvação, já conhecia Cristo, e ele perdeu essa salvação por causa de toda essa cobiça. Além do mais, um dos perigos do meio político é todo aquele glamour que há no meio político. Um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, um prefeito, é uma pessoa que tem glamour, é uma pessoa que as pessoas querem estar perto, né? Uma pessoa que as pessoas vê ali com a imagem subserviente ali, vê aquela pessoa superior. Então é um mundo do glamour, é um mundo de convites, é um mundo de festa. Então por isso que é um mundo perigoso. Mas hoje nós vamos ver através de Daniel, né? Daniel, que é um dos profetas da Bíblia, nós vamos ver que eles passaram por tudo isso. Eles passaram por toda essa situação, mas em compensação não se deixaram levar, né? E muito menos se contaminaram
nem com a parte acadêmica da coisa, como nós vamos ver, e nem com a parte política, quando passarem a exercer um cargo público. Nem Daniel, nem seus amigos, pelo menos os que são feitos referência, é claro que haviam mais, não se deixaram contaminar. Agora, hoje em dia, tanto no meio acadêmico, quanto no meio político, quanto no meio secular de trabalho em geral, o que a gente vê é que as pessoas são cristãos 007, têm vergonha do evangelho. E nós não devemos nos envergonhar do evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também negarei diante do meu Pai que está no céu. E o cristão também não deve se envergonhar do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então nós vamos ver isso aí, nós vamos ver a história de Daniel, ele passando por todas essas fases, né? Então, por exemplo, Daniel, ele na universidade, né? Daniel na universidade Babilônia, né? Você vai ver que Daniel, Nabucodonosor, invade Jerusalém. Você vai ver logo no princípio de Daniel, invade Jerusalém e leva ali as pessoas cativas até a Babilônia. A Babilônia, um grande império, né? E o seu rei Nabucodonosor, a primeira coisa que ele faz, ele seleciona, né? Até aqui diz até assim, né? Que depois da destruição de Nínive, 7 anos antes, o Império Babilônico começou a crescer tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônicos para cultos, para a cúpula governamental, né? Então a Babilônia ele tem um crescimento tão grande que havia necessidade. Então o que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor pega, manda separar os nobres, né? Vou até ler o texto aqui, que há toda uma qualificação, não era qualquer um que ia. Não era qualquer um que ia para esse aprendizado. Mas para ir para esse aprendizado tem que ser de linhagem real, tem que ser um nobre, né? Tinha que ser jovens. Neles não era para ter defeito, deviam ser formosos de aparência, instruído em toda a sabedoria. No caso, eles já deviam chegar lá já instruído, sábio em ciência e entendido no conhecimento. Então eram pessoas do alto nível que Nabucodonosor queria ali na sua escola, para que ensinasse, para que ele se visse ao rei no final, né? Se visse a ele no final. E Nabucodonosor, ele trabalha o seguinte: a primeira coisa que Nabucodonosor faz é que ele muda, né? Ele muda ali o nome dos jovens, ele troca o nome dos jovens ali, coloca outros nomes, né? E o maior perigo que eles passaram ali, foi cultural, né? Eles saem cativo, lembrando que eles saíram cativo da Babilônia e de Jerusalém e vão para a Babilônia cativo, chegam lá cativo. Aí quando eles chegam lá, eles já encontram uma cultura totalmente diferente, porque era uma cultura idólatra com muitos deuses ali. A primeira coisa que eles vão passar é isso, é um momento onde vai haver um choque cultural muito grande e também religioso, porque ele já Nabucodonosor começa logo ali mandando que eles ali trocassem o nome para perder a identidade, colocou logo para aprender toda a cultura. E aí é até interessante, né, que as pessoas elas dizem que uma das desculpas é que na faculdade as pessoas elas se afastam, porque elas começam a estudar e aí vão indo e se afasta. E estudar outra cultura não pode ser uma desculpa para as pessoas dizer que se afastou do evangelho. Não, fui estudar filosofia, me afastei do evangelho. Não, fui estudar sociologia, me afastei do evangelho. Não, história foi o que me fez me afastar do evangelho. E isso não deve ser visto. Agora, uma coisa que você vai ver, por que esses jovens, por que Daniel ele não se deixou levar por tudo isso que estava ao redor ali? É interessante porque as pessoas elas conceituam que o lugar, né? O lugar ele impõe a sua espiritualidade. O lugar ele não impõe sua espiritualidade. Você vai ver que eles conseguiram vencer tudo isso, o que Adão e Eva falharam no Jardim do Éden. Tinha tudo ali favorável para ter uma vida espiritual e caíram. E nós vamos ver o inverso, que eles estavam ali naquele lugar
onde havia tudo era propício para que eles caíssem, e eles não caíram. E eles não caíram. Então, o que acontece? Por que eles não caíram? Primeiro, você vai ver que eles foram para Babilônia porque os pais ali desobedeceram a Deus, não quiseram ouvir a voz de Deus, procuraram viver a vida de qualquer jeito, e aí veio o juízo de Deus, até a idolatria, e veio o juízo de Deus, né? Veio o juízo de Deus sobre eles. Então, mas Daniel, a primeira coisa que ele coloca no seu coração é o que ele aprendeu com sua família. Ele coloca o propósito de não se contaminar diante daquela situação. É proposto para eles ali. O que é proposto para eles, né? Uma alimentação diferenciada, que o manjar que o rei ali prepara, todo uma comida, e durante o manjar do rei, durante 3 anos, eles deveriam comer daquele manjar para depois eles se apresentarem, né? Então, a primeira coisa que Daniel coloca no coração é que ele não vai se contaminar mesmo diante de tudo aquilo ali, ele coloca o propósito no coração de não se contaminar. O que fez a diferença, na verdade, foi o que eles aprenderam, né? A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Um dos erros hoje no meio cristão é que nós não estamos ensinando nossos filhos o caminho correto para ele andar. E o que acontece? Quando eles têm uma oportunidade com outras culturas, há esse choque cultural, e aí, por não ter aprendido em casa, eles acabam se desviando, né? Mas uma coisa que nós devemos aprender, né? Que o que fez a diferença na vida de Daniel foi o propósito que eles colocaram no coração, e, em segundo lugar, o temor a Deus, né? O que seria esse temor a Deus propriamente dito? Odiar o mal. Eles sabiam que eles deviam servir somente a Deus. Eles sabiam que eles deviam obedecer somente a Deus. E com isso eles colocou isso no seu coração, e com isso ele não se misturou. E por quê? Porque Daniel não mudou? Porque ele sabia em quem ele cria. E por que as pessoas hoje, muitas pessoas, elas se desviam do caminho? Porque quando elas chegam na faculdade, elas se desviam do caminho? Porque elas não sabem a quem tem servido, não sabem nem quem é Deus. Muitas pessoas dentro da igreja hoje se encontram dessa forma. Elas não sabem quem é Deus, não sabem a quem servem, não procura ter uma vida de comunhão com Deus, né, nas escrituras. E muitas vezes o que acontece? Na primeira oportunidade, ele se desvia. Primeira oportunidade. Agora, você vai ver que uma coisa que Daniel teve lá foi uma carreira acadêmica exemplar. Você vai ver que eles ali, o versículo vai dizer, o versículo capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim, que e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutor do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, uma coisa que acontece muito é que os cristãos de hoje em dia, no ensino, na faculdade, eles são maus exemplos. A gente está repleto de pessoas nas faculdades que são maus exemplos como cristão. São maus exemplos porque tiram as piores notas, são mal disciplinados. E com isso, você agindo dessa forma, você vai ver que você não vai ter ali na sua carreira acadêmica, você não é um bom testemunho. Você vai ver que aqui o texto vai dar bom testemunho de Daniel, que eles formaram-se com o máximo de louvor, né? Eles foram achados 10 vezes mais doutor do que os outros. E um perigo que nós temos muito hoje é a mediocridade, né? A mediocridade dos cristãos de hoje. Os cristãos de hoje fazem as coisas de qualquer jeito, agem de qualquer jeito. Se você for ver o que ele possivelmente estudou na Babilônia, você vai ver que não foi pouca coisa não, para ser exemplo. Por exemplo, ele estudou a língua caldeia, ele estudou texto cuneiformes em caldeu e acádio, uma vasta gama sobre religião,
magia, astrologia, ciência. Eles escreviam em aramaico sem se corromper. E hoje em dia a gente está repleto, meu irmão, infelizmente, de cristão medíocre diante da sociedade. Os cristãos hoje, eles têm sido mau exemplo, sabendo, meu irmão, que você e eu, em todo lugar que a gente chegar, as pessoas vão ficar olhando pra gente. Eles passam a nos observar de uma maneira diferente. Por quê? Por que eles passam? Porque o cristão, ele é tido diante da sociedade, que ele tem que ser um exemplo, que ele tem que ser... O cristão já é visto que ele é certinho demais. E aí você imagina alguém dentro ali da faculdade que é um mau exemplo, que não dá exemplo de um bom cristão. É um cristão mau exemplar, é um cristão ao qual as pessoas não podem se exemplar. O autor aqui é até duro. Ele diz que a mediocridade acadêmica depõe contra o evangelho. O evangélico ele tem que ser um exemplo em todas as áreas da sua vida. E se você for ver, Daniel aprendeu tudo isso, né? Aprendeu tudo isso e mesmo assim ainda continuou de pé. Aprendeu tudo que a Babilônia tinha para oferecer, terminou tudo com louvor e mesmo assim ainda continuou de pé, servindo a Deus, né? E aí, diante disso, depois dessa formação, dá-se início à carreira, né? Vem a parte da carreira, a carreira exercer ou um serviço público ou um serviço privado numa empresa. E nós vamos ver que Daniel, na sua carreira também, ele foi um exemplo. Ele serviu por 70 anos, né? Ele passou por Nabucodonosor, ele passou por Balsazar, e ele passou por Ciro, caso não esteja enganado, capítulo 6. Dário, perdão. Isso. E o rei Dário, né? E mesmo assim, serviu a Deus. Ele serviu a Deus durante 70 anos e não se corrompeu. Serviu a Deus durante 70 anos, serviu a Deus dando exemplo na sua carreira. E sabe uma coisa que nós vemos nisso aí? É que os cristãos de hoje, alguns cristãos, né, não todos, porque nós temos o remanescente e aqueles que são fiel. Nós, como os cristãos, nós temos que dar exemplo no nosso trabalho, meu irmão. Nós temos que dar exemplo no nosso trabalho. Se é para trabalhar, nós devemos trabalhar. Se é para fazer a nossa função, nós devemos fazer a nossa função. E nós devemos fazer a nossa função e ela bem feita. Se você for ver, por exemplo, eu vou dar, além de Daniel, né, que se viu durante todos os anos da sua vida que ele passou, durante todo o tempo que ele passou na Babilônia servindo, ele se viu e foi fiel a Deus ali, não deixou com que nenhuma situação o desviasse, nem que corrompesse a ele. Mas se você for ver, nós temos outro exemplo na Bíblia de um homem que se viu também, trabalhou, seguiu uma carreira política e também foi o exemplo em todas as áreas que passou. Se você for ver, José, vamos ver José. José foi vendido pelos seus irmãos, né? É levado ao Egito e depois de ser levado para o Egito, José ele vai para a casa de Potifar, administra ali, trabalha um trabalho bem feito. Potifar reconhece o seu trabalho, ele organiza tudo lá como ninguém nunca tinha organizado. E nós vemos a carreira de José, uma carreira exemplar. Nós sabemos que a mulher de Potifar tenta seduzir ele acaba fugindo, mas acusado, é levado até a cadeia. Na cadeia também dá o exemplo, trabalha e dá o seu melhor. Quer dizer, o que que isso fala para nós? Que independente do lugar, independente se é na política, independente se é no serviço público, independente de qual profissão você esteja, e circunstância que está ao seu redor, não justifica o crente no meio da sua carreira dar mau testemunho, não justifica o crente no seu lugar de trabalho, onde quer que seja, ele dá um mau testemunho.
não justifica. O exemplo de José é clássico em situação adversa e terrível, porque você tá preso é uma desgraça. O conceito normal seria o todo o tempo tá murmurando, mas você vai ver que José não murmura. José é levado depois diante de Faraó ali, e depois de interpretar o sonho, Faraó reconhece ali a sabedoria na vida daquele homem, reconhece Deus na vida daquele homem e coloca ele ali abaixo somente dele, e José faz todo um trabalho ali, e um trabalho exemplar. Então o cristão, ele tem que ter uma carreira testemunhal. O cristão, ele tem que dar testemunho aonde quer que ele tiver, independente das circunstâncias ou do lugar que ele esteja. Nós vamos ver também que depois de toda essa constituição, depois da parte acadêmica, você vai ver que Nabucodonosor, né, que é uma crise, né, uma crise escatológica, quer dizer, nós vamos passar por crise diante de todas as circunstâncias ao nosso derredor. Vai haver crise em nossa vida, e muitas vezes essa crise ela vai nos proporcionar a oportunidade. Você vai ver que o que acontece? Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ali ele começa a chamar os seus sábios, aquelas pessoas que estavam ali na parte acadêmica, aprenderam a parte da magia, aprenderam tudo para decifrar o seu sonho. Só que o que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor não diz o que foi o sonho, quer que as pessoas ali tragam a revelação do seu sonho. O que acontece ali naquele lugar? É que ninguém consegue interpretar o sonho de Nabucodonosor. E aí ele toma um posicionamento de matar todos, de matar todo mundo, todos os sábios ele ia matar, porque nenhum deles conseguia ali trazer a revelação para os seus sonhos. E aí, diante disso, o que surge? Diante disso, uma oportunidade. Uma oportunidade, diante da dificuldade, o que surge? Uma oportunidade para Deus ser revelado ali diante de Nabucodonosor. E aí, o que acontece? Daniel pede para ser introduzido até a presença do rei, e quando chega lá, ele aproveita a oportunidade para depois ele trazer a revelação do sonho de Nabucodonosor, depois de consultar a Deus. O que acontece? Nós, como cristãos, nós não devemos deixarmos essas oportunidades de anunciar Jesus passar. Você vai ver que, por exemplo, você vai ver nessa questão de oportunidades, né? Que seriam as portas que o evangelho, as portas que Deus abre para que nós anunciamos o seu evangelho. Você vai ver isso, por exemplo, em Filipe e o eunuco. O eunuco vinha ali no seu carrinho ali passando, e Filipe vai e se aproxima, né? Vou usar até o José Fábio, que ele disse que o carro ia andando e Filipe provavelmente correndo até o eunuco parar e dar a oportunidade dele sentar. E ele aproveita a oportunidade para anunciar o evangelho. Da mesma forma, você vai ver também, você vai ver Pedro e João, quando eles vão ao templo, Atos capítulo 3, ali, e quando encontra aquele homem ali na porta, eles aproveitam a oportunidade também para anunciar Jesus Cristo. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades. Diante dessa oportunidade que nos abre, nós devemos nos posicionar. E você vai ver que foi isso que Daniel ali, ele, depois que ninguém consegue discernir ali, ele se posiciona, e ele ali leva a revelação do sonho, né? Deus o revela a revelação do sonho, e ele leva a revelação do sonho a Faraó. Agora, uma coisa que nós devemos ver, né? Que hoje em dia, por exemplo, eu falei que nós não devemos desperdiçar as oportunidades. Agora, para que nós não desperdicemos as nossas oportunidades, nós devemos ter uma comunhão com Deus e uma comunhão com as Escrituras também. Nós devemos ter uma intimidade com as Escrituras. Você vê que muitas pessoas, existe a oportunidade, a porta se abre para que você anuncie o Evangelho, e muitas pessoas não anunciam o Evangelho. Por quê? Porque elas não têm intimidade com as Escrituras.
Elas não têm intimidade com a palavra de Deus. Você deve aproveitar essas oportunidades. Agora, uma coisa que nós vemos também é que quando Daniel vai até ali, ele não busca a glória para si. A glória ali pertence exclusivamente a Deus. Toda a honra e toda a glória em nossa vida, diante de todas as oportunidades, diante de tudo que acontece em nossas vidas, toda a honra e toda a glória sempre tem que ser a Deus. Deus deve estar em primeiro lugar. Daniel vai dizer que ele não era ele que trazia a revelação do sonho, mas era Deus que dava. Deus, então, toda a honra e toda a glória deve ser sempre para Deus. E sabe de uma coisa, que Deus ele sempre vai honrar a quem é fiel a ele. Ele sempre vai honrar. E as pessoas também, elas honram a nossa fé. As pessoas, elas veem a nossa capacidade. As pessoas veem, como foi no caso de Faraó, e Faraó, na época de José, procurou encontrar alguém que fosse tão sábio como José, e não encontrou nenhum. Aí o que acontece? Coloca José ali. Então, se você for fiel a Deus, se você render a glória a Deus, pode ter certeza de uma coisa, que Deus ele vai lhe honrar. Então, outra coisa que nós devemos ver também é que o mundo ele anda à procura de resposta. Você vai ver que Nabucodonosor, ele anda ali à procura, ele procura alguém que traga a resposta para a situação. E hoje em dia também nós vivemos diante de uma sociedade que anda cheia de perguntas e com poucas respostas. E nós temos a resposta para tudo. A resposta está nas escrituras, para tudo que está acontecendo, para tudo que vai acontecer e para tudo que já aconteceu. Nós temos a resposta para tudo, e a resposta que nós temos as escrituras. E diante de todas as oportunidades nós devemos aproveitá-la, como foi o caso de Daniel, né? Agora, outra coisa que nós devemos ver também é que você vai ver que Daniel, já idoso, né? Acontece algo na época dele lá, na época de Daniel, é que Belsazar, o que ele faz? Belsazar vai numa noite de orgia ali e insulta ao Deus de Israel. Ele profanou os utensílios ali, né? Ele profana os utensílios, e aí Deus ele traz o juízo sobre Baltazar, né? E aí o Senhor escreve na parede ali o juízo, e não há quem interprete. Aí quem é que vão chamar para interpretar? Daniel. E sabe uma coisa que é interessante? É que diante de tudo isso que nós estamos vendo hoje, nós achamos que Deus ele não está no controle. Nós vemos as coisas cada dia mais indo de mal a pior. A política, você vai ver que a política babilônia, ela ia de mal a pior, a ponto de Baltazar fazer tudo isso com os utensílios sagrados que era do templo. E Deus ele vê tudo, e na hora certa Deus ele traz juízo sobre todos. Nada nessa vida está fora do controle de Deus. Você tem que compreender uma coisa: o Brasil está nessa situação, tá, mas você tem que ver que Deus ele coloca e ele tira. Deus coloca, mas também Deus tira. O Brasil, como nós estamos vendo nos dias de hoje, a cada dia ele tá se corrompendo mais. O Brasil ele tá se corrompendo, a cada dia está se deixando levar pela corrupção moral e espiritual de uma forma terrível. As pessoas estão se escarnecendo de Deus, e as pessoas acham que Deus não vai trazer o juízo sobre eles. E mais cedo ou mais tarde Deus vai trazer o juízo. Mais cedo ou mais tarde cada um vai responder diante de Deus. Agora, você vai ver que depois que ele procura alguém, né, para interpretar o que tinha sido escrito, ele não encontra. E aí quem é que ele vai buscar para essa interpretação? Ele vai buscar diretamente a Daniel. E Daniel, o que acontece? Daniel já estava numa idade avançada. O que ele poderia fazer? Ele poderia ficar muito bem na sua, ou chegar lá e não discernir o sonho, dele. Mas aí Daniel ele não leva para esse lado, não. Daniel ele chega lá e ele diz exatamente o que significava aquilo ali, o juízo sobre ele, sobre Belsazar. Daniel traz o juízo. E
Uma coisa que nós temos visto hoje, eu vou sair agora do campo da corrupção, daqui no caso da Babilônia, e entrar no nosso mundo. Nós vemos hoje muita corrupção, e muitas vezes o cristão ele está no meio da política e ele está vendo a coisa errada, ele está vendo que aquilo ali está errado diante de Deus, e ele muitas vezes, para preservar o seu cargo, muitas vezes ele, para preservar a sua imagem ali, ele prefere, ele sabe que está errado, mas ele fica no cantinho, não se posiciona, e está errado, vai ser cobrado diante de Deus. Daniel, ele podia já diante de tudo ali, ele podia ficar muito bem na dele e não se posicionar. Mas ele, ao invés disso, ele se posiciona. Por quê? Porque ninguém está acima de Deus. Até mesmo dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas você vai ver que dentro das igrejas acontecem muitas coisas de errado. Muitas coisas de errado acontecem. E nós muitas vezes preferimos agradar a parte clériga da igreja superior, né? Agradar a eles, e muitas vezes nós ficamos calados, sabendo que está errado, e isso nós não podemos fazer isso. Em primeiro lugar está Deus, em primeiro lugar nós temos que honrar a Deus. Antes de honrar os homens, nós temos que honrar a Deus, porque não adianta de nada você querer agradar os homens e desagradar a Deus. Você tem que agradar primeiro a Deus. Se você for ver, Daniel, ele procurou tanto agradar a Deus e de certa forma não se corromper de uma maneira tão grande, que você vai ver que ele vai para a cova dos leões, né, para não se corromper. Quando sai o edito ali para que ninguém ali adorasse, mas orasse a Deus, e Daniel ele continua fazendo as suas orações, e aí o que acontece? Ele é denunciado e é levado ali, e confirma que realmente ele orava a Deus e continuou com um compromisso com Deus, porque em primeiro lugar vinha Deus, depois vinha ele. Em primeiro lugar vinha agradar a Deus, acima de todas as coisas, depois agradar ao rei. E aí o que acontece? Ele paga as consequências. Então assim, muitas vezes dizer a verdade, você dizer a verdade vai trazer consequências sobre nossas vidas. Vai sim, vai trazer consequência. Mas mais vale agradar a Deus do que aos homens. Primeiro lugar vem Deus. Primeiro lugar sempre tem que permanecer Deus. Primeiro lugar agradar a Deus, depois agradar os homens. Você vai ver também que os cargos não tinha influência sobre Daniel e seus amigos. Você vai ver tanto isso, que você vai ver também que Nabucodonosor bota a estátua lá para que todos se prostrem diante da estátua. E aí o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abdenego, o que faz? Não se prostra. E por não se prostrar diante do erro, diante de adorar outra imagem, a não ser Deus, adorar outra pessoa que não fosse Deus, você vai ver que o que acontece ali? Eles são lançados na fornalha de fogo. E muitas vezes, nós vamos ter que ser lançados na fornalha de fogo, mas mais vale ir para a fornalha de fogo e ter um quarto homem do nosso lado, que é Cristo, ou muitas vezes até perecer, como aconteceu com os apóstolos, do que estar procurando agradar o homem, agradar os homens dessa terra, agradar o nosso, buscar o refrigério para o nosso cargo e ir para o inferno. Então fica a critério de todos nós, né? Você vai ver que o mundo acadêmico ou o mundo político também, ele precisa ouvir o evangelho. Então, para que nós possamos propagar o evangelho, primeiramente nós precisamos ter um testemunho santo. A nossa vida precisa ser uma carta aberta do evangelho para expor o evangelho para as outras pessoas. Nós precisamos também a cada dia estar mais preparado para saber abordar as pessoas quando elas questionarem a nossa fé. Vamos ser exemplo em tudo, vamos procurar ser exemplo. Se nós estamos na faculdade, vamos ser exemplo na faculdade. Seja exemplo na faculdade. Você deve ser exemplo aonde quer que você esteja. Você deve ser exemplo. E seja um exemplo na faculdade, que Deus vai honrar a sua carreira. E você vai ser muito abençoado durante toda a sua vida aqui nessa terra, se você colocar Deus em primeiro lugar. Aproveite as oportunidades que a vida vai lhe proporcionar
para anunciar o evangelho. Agora, anuncie o evangelho com as oportunidades que você tiver, de forma coerente, de forma madura, de forma sábia. Então, procura cada dia mais ter uma intimidade com o evangelho. Aproveita as circunstâncias que aparecem, as coisas que aparecem, as dúvidas que as pessoas têm. Nós temos a resposta para essas dúvidas, e o principal de tudo isso, não vamos nos corromper, e quando for a hora de dizer a verdade, vamos nos dizer a verdade. Vamos seguir o exemplo de Daniel, que seguiu toda uma carreira e não se corrompeu diante de uma sociedade tão corrupta. Então, isso é mais ou menos o que nós vamos aprender nesse domingo sobre o mundo acadêmico e o mundo político. E aí, que Deus vos abençoe.